24 meses após o nosso divórcio, meu ex-marido me ligou e disse que a mulher por quem ele me havia deixado tinha partido. Clarissa foi embora, disse Rômulo. Eu estava em pé na ilha da cozinha, cortando um limão. Do outro lado da sala, Érico estava no fogão selando um salmão numa frigideira de ferro fundido. Era o aniversário de 3 meses do dia em que nos casamos no cartório. E ele insistira em cozinhar, mesmo tendo acabado de sair de uma cirurgia de 6 horas. Olhei para ele, depois de volta para a tábua de corte. Rômulo ficou quieto por um momento antes de dizer: finalmente trabalhei tudo isso. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Não respondi. Vou estar de volta a São Paulo na próxima semana, continuou. Deveríamos nos encontrar. Lá estava ela, aquela antiga certeza na voz dele, o tom que ele usava quando uma reunião já havia sido marcada, um contrato já havia sido fechado, uma decisão já havia sido tomada e todo mundo só precisava se atualizar. Fomos casados por 3 anos, Núbia. Não precisamos começar do zero. Ainda assim, não disse nada. Tomamos um desvio longo, ele disse. Só isso. Depois, com a mesma casualidade com que sugeriria um almoço, acrescentou: quando eu voltar, podemos escolher um dia e nos casar de novo. Não precisamos de outro casamento. Podemos simplesmente ir ao cartório. Minha faca parou no meio do limão. 24 meses antes, Rômulo havia sido o primeiro a terminar nosso casamento. Agora que finalmente terminara de perseguir o grande amor inacabado de sua vida, ele parecia achar que podia voltar para casa, pendurar o casaco no mesmo armário e continuar exatamente de onde havia parado. Perguntei: por que você acha que ainda estou esperando por você? Houve um segundo de silêncio. Núbia, olhei para o anel na minha mão esquerda. Isso pode ser difícil. Por quê? Porque estou casada. Nada. Por vários segundos, a única coisa que eu conseguia ouvir era o chiado fraco do salmão na frigideira de Érico. Então Rômulo disse, muito devagar: o que você disse? Estou casada há quase 3 meses. A respiração dele mudou. Só estamos divorciados há 2 anos. Eu sei que você se casou com outra pessoa tão rápido. Ri antes que pudesse me impedir. Rômulo, você foi quem me disse que tínhamos acabado. Ele não respondeu. Eu só acreditei em você. Não fiquei no telefone tempo suficiente para ajudá-lo a processar aquilo. Estou jantando com meu marido. Não me ligue de novo. Encerrei a chamada. Érico olhou por cima do ombro. Problema? Um antigo. Ele deslizou o salmão para um prato e colocou na minha frente depois. Coma antes que esfrie. Ele não perguntou quem tinha ligado. Não estudou meu rosto. Não me fez explicar nada antes que eu estivesse pronta. Aquilo era Érico. Ele sabia a diferença entre estar presente e ser invasivo. Enquanto eu me sentava, percebi que 24 meses era ao mesmo tempo curto e incrivelmente longo. Tempo suficiente para uma pessoa reconstruir uma vida. Tempo suficiente para outra pessoa presumir que o mundo inteiro havia ficado educadamente congelado enquanto ele terminava de perseguir o passado. 3 anos e meio antes daquela ligação, conheci Rômulo num jantar de caridade organizado pela nossa amiga em comum Melina. Eu tinha 31 anos e trabalhava como editora visual numa editora de livros infantis. Também aceitava projetos de ilustração freelance sempre que tinha tempo e energia. Rômulo estava construindo sua primeira empresa de software há 2 anos e ainda estava na fase em que toda a conversa parecia acontecer com um olho no celular. Ele chegou 30 minutos atrasado, de terno preto sem gravata, pedindo desculpas a Melina enquanto encerrava uma chamada. Ela o puxou até mim. Rômulo, esta é Núbia. Núbia, este é Rômulo. Vocês dois são viciados em trabalho de um jeito impossível, então talvez possam entediar um ao outro em vez de mim. Rômulo me deu um sorriso educado. Depois realmente olhou para o meu rosto e parou só por meio segundo. Era o tipo de pausa que se faz quando se vê uma figura familiar do outro lado de uma rua lotada, e um momento depois se percebe que estava enganado. Eu notei. Só não entendi. Ele me encontrou de novo mais tarde naquela noite, e conversamos até o jantar quase acabar. No dia seguinte, ele pegou meu número com Melina. Nosso primeiro encontro de verdade foi num restaurante italiano chamado Bellini. Rômulo não era naturalmente romântico, mas prestava atenção. Eu odiava coentro. Ele lembrava. Luzes fortes de teto pioravam minhas enxaquecas. Ele lembrava.
Se eu trabalhava até tarde num prazo de ilustração, ele deixava um sanduíche na geladeira, porque sabia que eu esqueceria de comer até a meia-noite. Um ano depois de começarmos a namorar, ele me levou para ver uma casa geminada em Jardim Paulista. Havia um pequeno quarto voltado para o sul no andar de cima, com janelas enormes. Fiquei na porta e disse: "Isso seria um estúdio incrível." Rômulo se apoiou no batente. "Você gostaria de transformá-lo no seu estúdio?" Olhei para ele. "O quê?" "Se você se casar comigo, podemos comprar este lugar." Aquela foi a proposta dele. Sem orquestra, sem fotógrafo escondido, sem pétalas de rosa, só Rômulo, uma casa que ele tinha pesquisado até a morte, e uma pergunta que ele fingia ser prática porque não sabia o que fazer com o nervosismo. Eu disse sim. Durante 3 anos, não fomos um casal perfeito, mas eu acreditava que éramos um casal de verdade. Quando a empresa dele quase ficou sem dinheiro, meu salário cobriu a maior parte das contas da casa por quase 10 meses. Eu paguei a prestação da casa com mais frequência do que ele. Recusei 2 promoções porque uma exigia viagens constantes para o Rio de Janeiro e a outra me deixaria na estrada metade do mês. Nunca chamei aquelas escolhas de sacrifícios. Na época, pareciam a matemática normal de um casamento. Às vezes uma pessoa corria enquanto a outra carregava mais peso. Depois o equilíbrio voltava. Depois que a empresa de Rômulo garantiu uma rodada importante de investimento, ele me disse mais de uma vez: "Eu não teria sobrevivido aquele ano sem você." Aquilo importava para mim, fazia eu acreditar que ele via o que eu tinha feito. Então nunca questionei se nosso casamento era real, não até Clarissa voltar. Antes disso, eu nem sabia o nome dela. Sabia que Rômulo tinha tido um relacionamento sério na faculdade. Ele disse que ela tinha se mudado para Londres depois da formatura e que suas vidas tinham seguido direções diferentes. Uma vez, e só uma vez, ele disse: "Quando a gente é jovem, acha que amar alguém com força suficiente pode resolver tudo." Foi tudo. Eu assumi que Clarissa pertencia ao cemitério comum de relacionamentos antigos que todo mundo carrega por aí. Depois, numa sexta-feira à noite, Rômulo estava no chuveiro e o celular dele acendeu na mesa de cabeceira. Eu nunca tinha mexido no celular dele. Não precisava. A mensagem apareceu inteira na tela de bloqueio. "Clarissa, estou de volta." 2 palavras. Rômulo saiu do banheiro, pegou o celular e mudou. Foi sutil. Mas depois de 3 anos de casamento, sutil não é invisível. Eu conhecia o rosto dele quando um negócio estava desmoronando. Conhecia o rosto quando uma boa notícia chegava. Conhecia o leve aperto ao redor da boca quando ele estava prestes a me contar metade da verdade. O que vi então foi outra coisa. Desorientação. Como se alguém tivesse aberto uma porta que ele pensava ter sido murada. "Quem é?" perguntei casualmente. O polegar dele pausou na tela. "Uma amiga antiga. Observe-o por 2 segundos." "Ok." Naquela noite ele trabalhou no escritório até depois da 1 da manhã. 3 dias depois, cancelou uma viagem de fim de semana que tínhamos reservado 1 mês antes. "Emergência de trabalho", disse. Não levou o notebook. Eu não o acusei. Comecei a observar. O celular dele começou a ficar de bruços na mesa. Ele respondia certas mensagens na varanda. No jantar, chamei o nome dele 2 vezes antes que ele me ouvisse. O momento mais estranho aconteceu quando mencionei cortar o cabelo. Eu estava em pé na frente do espelho do banheiro, prendendo-o acima dos ombros. "Acho que estou pronta para ir curto." "Não." A palavra saiu rápido demais. Olhei para ele pelo espelho. "Por quê?" Ele hesitou. "Cabelo longo fica bem em você." Lembrei disso porque, quando começamos a namorar, uma vez perguntei se ele preferia cabelo longo ou curto. Ele tinha dito: "É o seu cabelo. Use como quiser." As pessoas normalmente não desenvolvem opiniões fortes da noite para o dia sobre coisas com as quais nunca se importaram antes. 2 semanas depois, a empresa de Rômulo organizou uma recepção de aniversário. Pela primeira vez no nosso casamento, ele me disse que eu não precisava ir. "Você tem trabalhado muito", disse enquanto ajustava a gravata. "Provavelmente vai se entediar." Observei as mãos dele. "Você quer que eu não vá?" Ele pausou. "Claro que não. Então eu vou." Ele disse: "Ok." Naquela noite, conheci Clarissa. Ela usava um vestido preto e tinha cabelo loiro castanho quente logo abaixo dos ombros. Não era barulhenta. Não precisava ser. Tinha o tipo de instinto social que fazia uma sala notar:
lá sem nunca parecer pedir atenção. Alguém nos apresentou. Quando Clarissa ouviu meu nome, olhou para o meu rosto por 2 ou 3 segundos a mais. Depois sorriu. Então você é Núbia? Já nos conhecemos? Não. Ela ergueu levemente a taça de vinho. Só de repente entendi alguma coisa. O quê? Ela me estudou mais uma vez. Nada. Rômulo sempre foi sentimental. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, alguém a chamou. 5 minutos depois, caminhei em direção ao banheiro e a vi com Rômulo perto de uma parede de janelas. Ela falava de costas para mim. Rômulo escutava. Nunca vou esquecer o jeito como ele olhou para ela. Não era desejo. Desejo teria sido mais fácil. Era arrependimento. Era o rosto de um homem olhando para uma estrada que uma vez falhou em tomar e descobrindo que ela de alguma forma reaparecera diante dele. Não me aproximei. Voltei para a festa, fiquei o tempo apropriado e voltei para casa ao lado dele em silêncio. Depois que ele adormeceu, abri o notebook e pesquisei o nome completo de Clarissa. Foi fácil de encontrar. Perfis profissionais, páginas de alumni, eventos antigos de marca, uma foto de formatura dos 20 e poucos anos, cabelo longo, sobrancelhas suaves, o hábito de inclinar a cabeça levemente para a direita quando sorria. Fiquei olhando aquela foto por muito tempo. Clarissa e eu não tínhamos o mesmo rosto. Nossos olhos eram diferentes. Nossos narizes eram diferentes. Nossa estrutura óssea era diferente. Mas em certos ângulos, especialmente quando ela era mais jovem, havia semelhança suficiente para fazer meu estômago afundar. Lembrei do jeito como Rômulo congelou na primeira noite em que me conheceu. Lembrei do vestido verde escuro que ele me comprou no nosso primeiro mês juntos. Numa foto antiga, Clarissa usava quase exatamente o mesmo tom. Lembrei de pegar Rômulo me encarando às vezes no início do relacionamento e assumir que era amor. Pela primeira vez, me perguntei se o começo da minha história com Rômulo, na verdade, pertencia a outra pessoa. Não o acordei. Não coloquei nossos rostos lado a lado e exigi uma explicação. Na tarde seguinte, marquei uma consulta com uma advogada de divórcio. O nome dela era Valéria Monteiro. Ela estava na casa dos 40, afiada, calma e sem o menor interesse em me alimentar com mentiras reconfortantes. Ela olhou os documentos financeiros básicos que eu tinha trazido e perguntou: "Seu marido pediu o divórcio?" "Não." "Então por que você está aqui?" Pensei nisso. "Porque não gosto de esperar que outras pessoas decidam a minha vida." Valéria assentiu uma vez e seguiu em frente. Explicou o que eu deveria guardar cópia se o casamento terminasse: extratos do financiamento, declarações de imposto de renda, contas de aposentadoria, registros de investimentos, apólices de seguro, documentação de contribuições conjugais. Disse o que provavelmente seria patrimônio separado e o que poderia ser patrimônio comum sob a lei brasileira. E me alertou para não mexer em dinheiro conjunto só porque eu estava com medo. Eu não mexi. Não fiz nada secreto, nada desonesto, nada que parecesse feio diante de um juiz. Simplesmente fiz o inventário da minha própria vida, nossas contas conjuntas, o financiamento, minha renda, as opções de ações dele, planos de aposentadoria, as promoções que eu tinha recusado. Até desenterrei os e-mails antigos em que eu tinha recusado 2 mudanças de carreira, porque a empresa de Rômulo estava em modo de sobrevivência, e tínhamos concordado que um de nós precisava de uma rotina estável. Nunca tinha colocado um valor em reais naquelas escolhas antes. Achava que casamento significava não ficar contando pontos, mas se alguém já está perto da porta, ajuda a saber o que é seu quando a porta fecha. Por volta da mesma época, descobri pedaços da história de Clarissa. Não tudo, só o suficiente para me deixar cuidadosa. Quando Rômulo se formou na faculdade, a empresa dele não era nada além de algumas pessoas e uma ideia. Clarissa conseguiu um emprego numa consultoria de marca em Londres e entrou num círculo social bem mais rico. Melina lembrava da frase que Clarissa usou quando terminou com Rômulo: "Não posso construir minha vida em torno do potencial de alguém." Na época, eu não conseguia provar por que Clarissa tinha voltado. Sabia que ela tinha saído da firma onde antes parecia prosperar. Sabia que tinha passado por vários projetos de curto prazo nos 2 anos anteriores. Sabia que uma vez esteve intimamente ligada a um sócio sênior de lá e que aquela conexão tinha terminado abruptamente. As redes sociais dela sugeriam um estilo de vida que não combinava com o trabalho que eu conseguia encontrar,
E eu sabia que ela tinha decidido voltar para o Brasil pouco depois de um grande perfil de negócios sobre Rômulo ter saído nacionalmente. Nada daquilo provava nada, mas fazia a descoberta súbita de que ela nunca tinha parado de se importar parecer menos romântica do que Rômulo queria que parecesse. Não levei a ele minha coleção de pistas, não porque quisesse vê-lo se machucar, porque um homem na casa dos 30 e poucos não deveria precisar da esposa investigar se outra mulher é confiável antes de decidir se o casamento dele importa. Quando contei a Valéria o que eu sabia, ela perguntou: "Quando você planeja confrontá-lo?" "Não vou." Ela ergueu os olhos. "Vou esperar." "Por quê?" "Para ver se ele escolhe andar até lá sozinho." Dei a Rômulo uma última chance de escolher nosso casamento sem ser empurrado para isso. Ele nunca soube que tinha. Depois de sair do escritório de Valéria, abri uma nova conta bancária para minha renda individual futura. Não movi R$1 das contas conjuntas. Copiei 3 anos de declarações de imposto de renda, extratos do financiamento, extratos de investimentos e registros de seguro. Atualizei meu portfólio. Atualizei meu currículo. Mandei e-mail para a executiva da editora que me tinha oferecido uma daquelas promoções anos antes. "Se qualquer coisa abrir no futuro", escrevi, "eu gostaria de conversar de novo." Visitei 2 apartamentos pequenos mais perto do meu escritório. Não me candidatei a nenhum. Anotei o aluguel, a caução e o tempo de deslocamento. Eu não estava planejando destruir meu casamento. Estava garantindo que, se Rômulo fechasse a porta, eu não ficaria do outro lado descalça, tentando descobrir onde estavam meus sapatos. Clarissa, por outro lado, era mais esperta do que eu esperava. Nunca cruzou abertamente uma linha na minha frente. Era quase agressivamente respeitosa. Num encontro de amigos em comum, ela disse a Rômulo bem na minha frente: "Você deveria ficar com a Núbia. Não quero que ela se sinta desconfortável porque eu estou aqui." Rômulo olhou para Clarissa com aquela mesma suavidade complicada. Foi quando eu entendi exatamente como ela operava. Clarissa nunca precisava puxar. Ela dava meio passo para trás e deixava os homens caminharem em direção a ela. Mais tarde naquela noite, ela ficou ao meu lado com uma bebida e olhou para o meu vestido verde escuro. "Essa cor fica linda em você." "Obrigada." Ela sorriu. Rômulo sempre amou o verde. Olhei para ela. Ela imediatamente suavizou a afirmação. "Ele gostava na faculdade de qualquer forma." "Desculpa. Memórias antigas." Eu também sorri. "Sem problema." Depois, como se o pensamento tivesse acabado de ocorrer a ela, perguntou: "O Bellini ainda está aberto?" Rômulo costumava insistir em sentar perto da janela. Meu estômago apertou. "Vocês 2 iam lá o tempo todo na faculdade." Ela inclinou a cabeça. "Por quê?" "Sem motivo. Quando cheguei em casa, abri o armário. O primeiro vestido que Rômulo jamais me comprou era verde escuro. E o Bellini, o restaurante que Clarissa acabara de descrever, era onde Rômulo me tinha levado no nosso primeiro encontro oficial. Até aquela noite, eu achava que pertencia a nós. Alguns dias depois, veio nosso 3º aniversário de casamento. Rômulo tinha feito reserva no Bellini semanas antes. Mal nos sentamos quando o celular dele acendeu. Ele olhou e ignorou. 5 minutos depois, tocou de novo. Clarissa. Na 3ª vez, ele se levantou e saiu. Quando voltou, parecia tenso. "O que aconteceu?" perguntei. "O apartamento dela caiu. O proprietário diz que ela não consegue as chaves esta noite, e a mudança de Londres já está embaixo. Ela não tem mais ninguém." Rômulo pausou. "Ela acabou de voltar." Olhei para a vela entre nós. O garçom acabara de servir a garrafa de vinho que pedíamos todo aniversário. "Então vou ajudá-la a levar as caixas para um hotel. 1 hora, talvez menos." Ele se ouviu. Depois se lembrou que noite era. "Núbia, eu sei que esta noite é. Vai." Ele me encarou. "O quê?" "Você já está de pé. Se acha que ela precisa de você mais do que este jantar, vai." "Eu volto." "Isso depende de você." Ele foi embora. Eu não o segui até a rua. Não joguei um copo. Comi o aperitivo sozinha, pedi para embalar o prato principal e cancelei a sobremesa de aniversário. Sentada perto da janela, lembrei de Clarissa dizendo: "Rômulo costumava insistir exatamente naquela parte do restaurante. A pior parte não era ele ter me deixado sentada ali. Era perceber que até nosso primeiro encontro poderia ter sido uma rota familiar que ele simplesmente percorreu de novo com alguém nova. Pela primeira vez,
Não conseguia dizer quanto do nosso casamento realmente tinha começado comigo. Às 0h40 daquela noite, Rômulo ainda não estava em casa. Clarissa me mandou mensagem primeiro. Núbia, sinto muito. Eu sei que esta noite deve ter sido importante. Fiquei dizendo para ele voltar para você, mas ele insistiu em ficar para ajudar. Espero de verdade que você não esteja brava com ele. Mensagem perfeita. Cada palavra pedia desculpas. Cada palavra também me dizia que meu marido tinha escolhido ficar com ela. Respondi uma vez. Você não precisa se desculpar por uma decisão que meu marido tomou sozinho. Depois desliguei o celular e fui dormir. Rômulo chegou depois das 2h. Na manhã seguinte, ele me encontrou na cozinha. Viu o pedido de sobremesa cancelado amassado no lixo e ficou ali por um momento. Você está brava? Coloquei a tampa no café. Você já não fez sua escolha? Eu estava ajudando ela numa emergência. Eu não disse que você não podia. Então por que você está agindo como se... Rômulo, olhei para ele. Eu não te impedi ontem à noite. Não vou reescrever o que você escolheu esta manhã. Peguei a bolsa e saí para o trabalho. Às 8h liguei para Valéria. Prepare a proposta completa de divórcio. Ela ficou quieta por um segundo. Ele pediu? Ainda não. Você tem certeza? Olhei para a embalagem da comida fria de aniversário que eu tinha trazido do restaurante. Estou garantindo que a última possibilidade esteja coberta. Depois disso, fiquei mais calma. Não mais fria, mais clara. Clarissa continuou mandando mensagens tarde da noite sobre como era difícil estar de volta a São Paulo. No aniversário de Rômulo, ela deu a ele um disco de vinil que eles tinham amado na faculdade. Lembrava de piadas antigas, restaurantes antigos, versões antigas dele. Nunca disse uma vez, deixe sua esposa. Em vez disso, dizia coisas como, você é casado, precisamos ter cuidado. Depois, às 11h daquela mesma noite, mandou a ele uma foto do portão do prédio antigo da universidade deles. O presente de Clarissa não era sedução. Era lembrá-lo de que antes de mim havia existido uma versão dele que pertencia só a ela. Minha resposta não foi competição, foi observação. Notei os planos que ele cancelava, os silêncios que duravam mais, o jeito como a porta dentro de mim estava se fechando devagar. Quando Valéria me mandou o resumo final de bens e 2 possíveis estruturas de negociação, imprimi tudo e coloquei na gaveta debaixo da minha mesa. No mesmo dia, a executiva da editora para quem eu tinha mandado e-mail respondeu: podemos ter um novo projeto nacional de livros infantis no próximo trimestre. Se você está séria sobre voltar para um papel maior, vamos tomar um café. Marquei o e-mail com estrela. Não respondi imediatamente. Ainda estava deixando a escolha final para Rômulo. Um mês depois, ele fez. Eu tinha acabado de tomar banho quando o encontrei sentado na sala de estar com a televisão desligada. 2 copos de água estavam na mesa de centro. No momento em que os vi, eu soube. Núbia, podemos conversar? Sentei na frente dele. Claro, ele claramente tinha ensaiado a conversa, mas quando o momento chegou, ainda assim lutou. Clarissa voltou. Eu sei. A cabeça dele se levantou de repente. Você sabe, vi o nome dela no seu celular na noite em que ela te mandou mensagem. Você mexeu no meu celular. A tela de bloqueio acendeu sozinha. Ele olhou para baixo. Eu disse, continue. Ele entrelaçou as mãos. Eu achava que tinha superado ela. Ok, mas vê-la de novo me fez perceber que há coisas que a gente não termina só porque se diz que terminou. Ele finalmente encontrou meus olhos. Isso não é justo com você. Quase sorri. Sempre que alguém começa com isso não é justo com você, geralmente está prestes a fazer algo menos justo. Acho que deveríamos nos divorciar, ele disse. O compressor da geladeira ligou atrás de nós. Perguntei. Você decidiu? Sim. Ela pediu para você me deixar? Não. Respondeu rápido demais. Na verdade, ela diz o contrário. Fica me dizendo que sou casado e que não deveríamos estar fazendo isso. Claro que ela disse. Clarissa era esperta demais para deixar digitais na decisão. Ela abriu a porta. Rômulo atravessou sozinho. Assenti. Ok. Ele me encarou. O quê? Eu disse. Ok, Rômulo. Levantei. Fui até o escritório e voltei com a pasta da gaveta de baixo. Coloquei na mesa. Minha advogada já preparou um resumo básico de bens, a avaliação atual da casa e 2 estruturas de acordo. Rômulo encarou a pasta. Avaliação da casa. Sim. Quando você fez isso? Versão final.
Semana passada. Quando você falou com uma advogada pela primeira vez? Há 3 semanas. O rosto dele mudou pela primeira vez naquela noite. Você estava planejando se divorciar de mim? Não. Olhei diretamente para ele. Depois que comi nosso jantar de aniversário sozinha, decidi que não ia entregar meu futuro para sua próxima escolha. Ele não disse nada, não movi nenhum dinheiro. Não escondi nada, não fiz nada injusto com você. Empurrei a pasta para mais perto. Só percebi antes de você que o divórcio era um resultado possível. Então, quando você finalmente disse isso esta noite, eu não precisei começar desmoronando. Pude começar resolvendo. Rômulo se recostou como se tivesse acabado de perceber que não era a única pessoa na sala capaz de tomar decisões. Você não tem nada que queira me perguntar? Tenho. Esperei alguns segundos. Você se aproximou de mim primeiro porque eu parecia com ela? Rômulo ficou completamente imóvel. Aquele segundo me disse quase tudo, mas eu queria as palavras. Sim ou não? Ele olhou para baixo. No começo, notei você porque de certos ângulos você me lembrava dela. Eu já tinha adivinhado. Ouvi-lo confirmar ainda doeu. A dor não se torna teórica só porque você a viu chegar. Encolhi os dedos na palma da mão. E se casar comigo? Não. A resposta veio rápida. Núbia, juro para você que não foi por causa da Clarissa. Talvez tenha sido por isso que notei você no começo, mas depois nosso casamento foi real. A voz dele baixou. Eu te amei. Ergui a mão. Talvez tenha amado. Ele estremeceu. Mas você ainda está terminando esses 3 anos por ela agora. Então, se você me amou ou não, não muda o que está escolhendo. Pela primeira vez, algo como pânico entrou no rosto dele. Você realmente não quer lutar por nós de jeito nenhum? Lutar por quê? Ele não teve resposta. Você já escolheu, disse com calma. Estou só respeitando sua escolha. Rômulo ficou em silêncio. Depois acrescentei. Mas você precisa ouvir uma coisa agora. Ele olhou para mim. Quando assinarmos os papéis do divórcio, isto não é uma pausa. Não é você indo embora para terminar alguma história antiga enquanto eu guardo a casa para a qual você planeja voltar. É um fim. Se você se arrepender depois, se Clarissa te decepcionar, se descobrir que ela não é nada da mulher que você lembra, não volte para mim. A sobrancelha dele se franziu. Você realmente consegue largar 3 anos tão rápido? Olhei para ele por um longo tempo. Não fui eu quem largou os 3 anos. Você me largou primeiro. As negociações do divórcio revelaram algo que até Valéria não esperava. Rômulo ofereceu voluntariamente mais do que o acordo mínimo que provavelmente chegaríamos por um processo contestado. A casa geminada que compramos durante o casamento seria transferida inteiramente para mim. Eu receberia 70% do dinheiro nas contas conjuntas. Nossa conta de investimento seria dividida com base nas contribuições reais e na valorização conjugal. Além disso, Rômulo ofereceu dinheiro adicional além da estimativa inicial de Valéria. Também propôs um valor separado equivalente a aproximadamente 2 anos do meu salário como compensação pelas oportunidades de carreira que eu tinha recusado e pelo período em que carreguei a maior parte das despesas da casa enquanto a empresa dele estava instável. Ofereceu pagar meus honorários advocatícios também. Eu não toquei nas ações de fundador pré-conjugais dele nem em qualquer bem claramente rastreável a antes do nosso casamento. Quando Valéria leu a oferta, olhou para mim por cima do documento. O advogado dele mandou isso voluntariamente. Sim, isso é mais generoso do que eu esperava negociar. Não me senti tocada. Então acho que ele sabe o que aqueles 3 anos valeram. Antes de assinarmos, até o próprio advogado de Rômulo o alertou. Você não precisa abrir mão da casa inteira. Se isso fosse para litígio, não há garantia de que a Núbia receberia 100%. Rômulo disse, eu sei. Então você tem certeza? Sim. Ele olhou para mim. Ela deveria ficar com ela. Aquele momento não me deu esperança. Me deixou mais certa. Rômulo sabia exatamente o que eu tinha feito durante o casamento. Lembrava das prestações. Lembrava das promoções que eu recusei. Lembrava quem reaquecera o jantar para ele às 2 da manhã. Quem ouvira ele ensaiar pitches de investidores. Quem dissera para ele tentar de novo, depois de mais uma rejeição. Ele sabia. Viu meu valor e ainda assim escolheu Clarissa. Aquela distinção importava. Esta não era a história de um homem que falhou em notar o que a esposa contribuiu. Ele notou.
Simplesmente colocou o passado inacabado acima da vida que já tinha construído. No dia em que assinamos, Rômulo empurrou o documento final na minha direção. Núbia. Ergui os olhos. Você merecia mais do que isso. Segurei o olhar dele. Então você deveria ter me dado mais enquanto éramos casados. O rosto dele empalideceu. Assinei meu nome e foi isso. O acordo se tornou a primeira rachadura real entre Rômulo e Clarissa. Eu não soube disso porque estava monitorando eles. Melina mencionou meses depois que Rômulo confidenciou a ela. Aparentemente, quando Clarissa se mudou para o apartamento que Rômulo alugou depois da nossa separação, ela descobriu que a casa geminada não pertencia mais a ele. Você deu a casa inteira para ela? Perguntou. Sim, a casa inteira. Sim. E o dinheiro conjunto? A maior parte. A próxima pergunta de Clarissa saiu antes que ela pudesse suavizar. Então onde vamos morar? Aquela pergunta disse a Rômulo algo que ele não entendeu de início. Clarissa já tinha imaginado entrar na vida que vira de fora. A empresa de sucesso, a bela casa geminada, o dinheiro, o círculo social. Ela não tinha imaginado chegar depois que parte daquela vida tinha ido corretamente com a mulher que ajudou a construir. Lá, vamos alugar, disse Rômulo. Ou comprar algo depois. Clarissa ficou quieta. Depois disse, vocês só foram casados 3 anos, então não estou dizendo que ela não deveria receber nada. Só acho que você pode ter tomado decisões por culpa. Rômulo ficou com raiva. Não foi culpa. A Núbia pagou a maior parte das nossas contas quando minha empresa quase falhou. Ela recusou 2 promoções por causa da rotina que precisávamos. Aquela casa não foi algo que eu construí sozinho. Clarissa ficou em silêncio. Finalmente disse, ela tem uma carreira, pode se cuidar sozinha. Rômulo respondeu, o fato de ela poder se cuidar sozinha não significa que eu possa fingir que ela não contribuiu com nada. Foi a primeira vez que Clarissa percebeu que me remover do casamento não apagava os anos em que eu estive lá. Mudei para um pequeno apartamento alugado 3 dias depois que nosso divórcio foi finalizado. Tecnicamente, a casa geminada já pertencia a mim. Só não conseguia viver lá ainda. Cada cômodo ainda guardava nossos hábitos. Na primeira noite no apartamento, sentei no chão entre as caixas e comi comida tailandesa da embalagem. No meio do jantar, comecei a chorar. Não porque me arrependesse de ter saído, porque às vezes o corpo espera até você estar finalmente segura antes de admitir o quanto foi ferido. Chorei até os olhos arderem. Na manhã seguinte, abri todas as cortinas do apartamento. Depois cortei o cabelo na altura dos ombros. A cabeleireira perguntou, tem certeza? Sim. Não foi uma reinvenção dramática. Eu não estava tentando provar que não parecia nada com Clarissa. Só percebi que não fazia algo puramente porque queria há muito tempo. Depois liguei para a executiva da editora que tinha me mandado o e-mail. A promoção antiga já tinha passado há muito tempo. Ela riu quando eu trouxe o assunto. Você está cerca de 3 anos atrasada. Eu sei. O que você tem agora? Um mês depois, me tornei a nova diretora de conteúdo visual da empresa para uma iniciativa nacional de livros infantis. O salário era mais alto, a carga de trabalho era mais pesada. Voltei a viajar. Sentei em salas onde as pessoas se importavam com o que eu pensava sobre espaços hospitalares, ambientes escolares, design de livros e desenvolvimento visual infantil. Aquele trabalho acabou me levando a um hospital pediátrico onde conheci Érico. Nosso primeiro encontro não pareceu romântico. Pareceu irritante. Apresentei um conjunto de gráficos de parede para uma ala de recuperação e Érico, um dos cirurgiões pediátricos da equipe consultiva, tinha 7 críticas separadas. Esse padrão é denso demais, disse. É para ser divertido. Também pode ser visualmente sobrecarregante para crianças saindo da anestesia. Olhei para ele. Desde quando cirurgiões estudam psicologia das cores, desde que comecei a ver crianças encarando as mesmas paredes por 12 horas por dia. Depois disse a minha colega que aquele cirurgião precisava ficar fora da direção de arte. Na segunda reunião, ele trouxe café para o grupo inteiro. O meu era preto com um pouco de açúcar, sem leite. Olhei para ele. Como você soube? Você pediu a mesma coisa da última vez. Por um segundo, pensei em Rômulo. Ele também lembrava de coisas. Mas a sensação era diferente. Rômulo organizava bem a vida. Érico escutava bem. Não começamos a namorar imediatamente.
Por 6 meses, fomos colegas que se tornaram amigos. Ele sabia que eu era divorciada. Nunca perguntou de quem foi a culpa. Uma tarde, estávamos almoçando do lado de fora do hospital quando ele perguntou: "Você está bem agora?" Pensei nisso. Chegando lá, ele assentiu. Isso é suficiente. Foi a primeira vez que entendi que alguém não precisava de um tour guiado por cada ferida que eu já tive para respeitar a pessoa que estava na frente dele. Enquanto isso, Rômulo finalmente estava vivendo a história de amor que acreditava ter esperado uma década para terminar. Eu não soube dos detalhes em tempo real. Alguns vieram depois por Melina. Alguns vieram do próprio Rômulo quando ele eventualmente apareceu, exigindo que eu entendesse como Clarissa o tinha enganado. Nunca pedi a história completa. Ele parecia precisar que eu ouvisse, como se explicar cada jeito que Clarissa o decepcionou pudesse reduzir sua responsabilidade por tê-la escolhido. No começo, eles foram felizes. Visitaram o campus antigo, voltaram a restaurantes que amavam aos 22. Tocaram o disco que Clarissa tinha dado a ele. Rômulo contou a Melina depois que se sentiu por um tempo como se alguém tivesse devolvido uma página que faltava na vida dele. Mas memórias são bons lugares para visitar. São lugares terríveis para viver. Clarissa logo descobriu que o Rômulo de 36 anos não era o homem que ela tinha deixado aos 26. Ele acordava cedo, trabalhava obsessivamente. Ficava em casa nas noites de quarta porque aquilo tinha se tornado nosso hábito. Comprava o mesmo café torrado escuro que eu mantinha em casa por anos. Quando Clarissa reclamava dessas coisas, Rômulo começou a perceber quantas rotinas que ele pensava serem suas tinham sido na verdade construídas comigo. O acordo se tornou outro ponto de atrito. Clarissa odiava que a casa geminada fosse minha. Odiava quanto dinheiro Rômulo tinha transferido como parte do divórcio. Odiava a compensação separada de carreira. Vocês foram casados 3 anos. Ela disse mais de uma vez. Não 30. Rômulo eventualmente explodiu. Aqueles 3 anos não foram trabalho gratuito. Uma das piores brigas deles aconteceu na cozinha. Clarissa o viu fazendo sopa e disse: "Você nem sabia cozinhar quando estávamos juntos." Rômulo respondeu sem pensar: "A Núbia me ensinou o básico." O rosto de Clarissa mudou. Claro que ensinou. O café, as noites de quarta, a cozinha, a casa, o jeito como ele dobrava os lençóis, a luminária que ele acendia quando lia. Clarissa pensava que estava recuperando o homem que tinha deixado para trás. Em vez disso, pegou um homem adulto cuja vida diária tinha sido moldada por 3 anos com outra mulher. Ao mesmo tempo, a tentativa de Clarissa de reiniciar a carreira de consultoria não deu em nada. Rômulo financiou a primeira etapa. Depois vieram pedidos de mais dinheiro, um escritório melhor, uma agência de branding mais cara, um redesign de site, um evento de lançamento. Clientes não apareciam na mesma velocidade das faturas. A primeira vez que Rômulo pediu para ver o orçamento completo, Clarissa ficou com raiva. "Você está me auditando? Quero saber para onde o dinheiro está indo. É o meu negócio. É o meu dinheiro." O relacionamento realmente quebrou por causa de uma mensagem. Clarissa deixou o celular no carro de Rômulo. Uma notificação de uma amiga em Londres apareceu na tela de bloqueio. "Ainda não acredito que você conseguiu o Rômulo de volta." E por baixo, parte da resposta anterior de Clarissa estava visível. "Eu sabia que conseguia." Depois outra linha. "Ele se casou com uma mulher que parecia comigo. O que você achava que ia acontecer quando a original voltasse?" Rômulo me contou depois que ficou sentado no carro encarando aquela frase até a tela apagar. Naquela noite, finalmente fez a pergunta que deveria ter feito 10 anos antes. Se eu ainda fosse o cara de antes, sem dinheiro, sem casa, empresa prestes a falir, você teria voltado? Clarissa não disse sim, disse: "Mas você não é mais aquele cara. Às vezes o silêncio é uma resposta. Às vezes uma resposta está escondida dentro da frase que alguém usa para evitar uma." Rômulo finalmente viu o que passou anos se recusando a ver. Clarissa não tinha ido embora porque o destino separara cruelmente 2 pessoas que pertenciam juntas. Ela avaliara o futuro que ele podia oferecer e decidira que não era suficiente. E quando voltou, avaliou de novo. Dessa vez ele parecia um bom investimento. O que piorou foi que, durante uma briga, Clarissa trouxe de novo o meu acordo e disse que eu tinha saído com a melhor parte. Segundo Rômulo, aquele foi o momento em que algo dentro dele finalmente se encaixou.
Para Clarissa, meus 3 anos de tempo, apoio financeiro, compromissos de carreira e trabalho emocional não eram contribuições. Eram bens que ela acreditava que deveriam ter estado esperando por ela quando voltasse. O relacionamento deles terminou rápido depois disso. Clarissa recebeu uma oferta de consultoria de curto prazo em São Francisco e começou a fazer as malas. Disse a Rômulo: "Não posso continuar colocando meu futuro em espera por um relacionamento que não está funcionando." Ele me contou depois que a frase o atingiu como um golpe físico. 10 anos antes, ela tinha dito: "Não posso construir minha vida em torno do potencial de alguém." Agora, quando o relacionamento parou de lhe dar a vida que ela queria, estava indo embora de novo. Da primeira vez, Rômulo não tinha sido suficiente. Da segunda, o relacionamento não foi. De qualquer forma, Clarissa escolheu a si mesma e seguiu em frente. Dessa vez, Rômulo não tentou impedi-la. Talvez porque, uma vez que você vê a mesma história com clareza pela segunda vez, fica mais difícil chamá-la de destino. Mas Clarissa ir embora não foi o que mais o magoou. O que o magoou foi o que veio depois. Ele começou a lembrar de coisas sobre mim que não tinham nada a ver com Clarissa. O jeito como eu andava descalça pela sala de estar quando estava empolgada com um projeto de ilustração. O jeito como eu dizia o nome completo dele quando ele deixava toalhas molhadas na cama. A frase que eu usava antes das reuniões com investidores quando ele estava convencido de que ia falhar. Aquilo não eram coisas de esposa. Não eram traços herdados de Clarissa. Eram meus, de Núbia, uma pessoa específica. E segundo Rômulo, aquela foi a realização que finalmente destruiu a história que ele contava a si mesmo há anos. Ele tinha me notado porque eu lembrava Clarissa, mas em algum momento do caminho eu tinha deixado de ser um lembrete. Ele só não reconheceu isso até eu ter ido embora. Comecei a namorar Érico 10 meses depois do meu divórcio. Nessa época, eu já tinha concluído um grande projeto de design pediátrico sozinha e me mudado de volta para a casa geminada. Reformei primeiro, o escritório escuro virou meu estúdio. O armário de vinhos de Rômulo desapareceu e foi substituído por estantes do chão ao teto. Mudei a iluminação do quarto, repintei a cozinha e movi a mesa de jantar. A primeira vez que Érico veio, ele parou na porta da frente. "Esta é a casa onde você morava antes." "Sim. Isso é estranho para você?" "No começo." "E agora?" Olhei ao redor. "Agora finalmente parece a minha casa." Ele assentiu, colocou o bolo que tinha trazido no balcão e disse: "Bom." Não perguntou em qual cadeira Rômulo costumava sentar. Não tentou apagar a prova de que eu tinha tido uma vida antes dele. Simplesmente entrou na vida que eu já tinha reconstruído. Nosso relacionamento foi lento. Lento o suficiente para que eu nunca sentisse que estava usando Érico para fugir de Rômulo. 3 semanas depois de começarmos oficialmente a namorar, tínhamos planos para jantar numa sexta. Às 4 da tarde, Érico ligou. "Tivemos um caso de emergência", disse. "Não faço ideia de quando vou terminar." Por um segundo, vi a cadeira vazia na minha frente no Bellini no meu aniversário. Depois Érico disse: "Não me espere. Vá comer. Faça o que fosse fazer esta noite. Se estiver livre, eu remarco." Ele não desapareceu. Não me deixou perguntando onde eu me encaixava. Naquela noite, saí para comer ramen com colegas. Por volta das 11, Érico me mandou a foto de um sanduíche triste de máquina de venda. "Esta noite está indo mal. Domingo te devo comida de verdade." Ri por muito tempo. A diferença entre Rômulo e Érico nunca foi que Érico nunca cancelaria planos. A vida cancela planos. Hospitais cancelam planos. Emergências acontecem. A diferença foi que Érico nunca me fez sentar dentro de um plano quebrado, se perguntando se eu importava menos do que outra pessoa. Quando nos beijamos pela primeira vez, já nos conhecíamos há quase um ano. Quando ele pediu em casamento, não disse que me amaria melhor do que meu ex-marido. Nunca competiu com Rômulo. Só disse: "Eu gosto da vida que você tem agora. Gostaria de fazer parte da parte que vem a seguir, se você quiser que eu esteja lá." Eu quis. Tivemos um casamento pequeno com família e amigos próximos. Melina chorou mais do que eu. No dia em que nos casamos no cartório, não pensei em Rômulo nenhuma vez. Só percebi isso depois. Foi assim que aprendi o que realmente significa seguir em frente. Não é chegar a um ponto em que lembrar de alguém nunca dói. É chegar a dias importantes e não lembrar de pensar neles. Rômulo e Clarissa terminaram alguns meses antes do meu casamento.
Algum tempo depois, ele fez a ligação que abriu a história, mas desligar o telefone não encerrou. Uma semana depois, ele voltou a São Paulo. Eu tinha acabado de terminar uma revisão de projeto no trabalho quando saí e o vi do outro lado da rua. Ele estava mais magro do que eu lembrava. O cabelo mais curto. Parei. Não porque o coração se mexeu, porque fiquei irritada. Ele atravessou em minha direção. 10 minutos. Não, Rômulo. Eu só preciso de 10 minutos. Eu não tenho 10 minutos para você. A voz dele mudou então. Ele não soava mais como o homem no telefone que tinha assumido que casar de novo era uma questão de agenda. Eu sei por que ela voltou. Parabéns. Aquilo o calou por um momento. Ela não voltou porque me amava. O que isso tem a ver comigo? Eu não sabia. E de repente entendi por que ele tinha vindo. Ele precisava de uma explicação. Mais do que isso, precisava de uma explicação que o tornasse um pouco menos responsável. Então dei a ele a verdade que ele não queria. Rômulo, você continua confundindo duas coisas diferentes. O quê? Clarissa mentir para você e o jeito como você me tratou não são o mesmo evento. O rosto dele se apertou. Se Clarissa tivesse realmente te amado, se vocês dois tivessem se casado, se vocês estivessem incrivelmente felizes agora, pedir o divórcio teria se tornado a coisa certa a fazer? Ele não respondeu. Não. Dei um passo mais perto para que ele me ouvisse claramente. Então não use o fato de que ela mentiu para explicar por que eu deveria perdoar o que você escolheu. Não é isso que estou dizendo. Então o que você está dizendo? Ele olhou para a calçada. Quando finalmente falou, a voz estava baixa. Agora eu sei o que realmente perdi. Quase senti pena dele. Quase. Você descobriu tarde, Rômulo. Eu nunca parei de te amar. Eu sei. Ele ergueu os olhos de súbito. Continuei antes que ele pudesse confundir aquilo com esperança. Você me amou. Os olhos dele mudaram. Mas você amou mais a história inacabada. Você tratou Clarissa como a vida que tinha perdido e a mim como a vida que já tinha garantido. Então, quando a coisa que você perdeu voltou, você achou que tinha uma chance de terminar aquela estrada e jogou fora o que já tinha para fazer isso. Os olhos dele ficaram vermelhos. Eu realmente pensei. Eu sei o que você pensou. Senti uma calma estranha. Você pensou que porque eu parecia com Clarissa no começo, eu sempre seria uma versão dela. Clarissa pensou isso também. Mas 3 anos não são uma fotografia, Rômulo. A vida transforma pessoas em pessoas. Você e eu construímos hábitos, brigas, piadas, memórias, dívidas, jantares, manhãs, dias ordinários. Eu me tornei eu mesma dentro daquele casamento, quer você tenha notado ou não. A parte mais cruel é que você não percebeu que eu tinha deixado de ser o substituto dela até depois de me ter jogado fora. Rômulo baixou a cabeça. Passou um longo tempo, depois perguntou. Você realmente ama ele? Quem? Seu marido. A pergunta foi tão absurda que quase sorri. Claro, tão rápido. Olhei para ele. Rômulo, nem todo amor precisa ser provado perdendo alguém primeiro. Um carro cinza escuro parou na calçada. Érico saiu segurando minha caneca de viagem. Ele caminhou até mim, pegou a pasta de documentos da minha mão e olhou uma vez para Rômulo. Eu não os apresentei. Não havia motivo. Érico não perguntou quem era. Só disse, o que você quer para o jantar? Tailandês. Você comeu comida apimentada ontem. Tá bom, italiano. Funciona. Começamos a caminhar em direção ao carro. Atrás de mim, Rômulo disse meu nome. Eu não me virei e lembrei da noite em que ele perguntou se eu realmente conseguia largar 3 anos tão fácil. Eu nunca larguei fácil. Só me recusei a ficar parada enquanto largava. A última vez que vi Clarissa foi vários meses depois, numa abertura de galeria. Ela notou meu anel de casamento. Você realmente não vai voltar para ele, vai? Olhei para ela e finalmente entendi que mesmo então ela ainda media a vida em vitórias e derrotas. Clarissa, você nunca esteve realmente tentando me vencer. A expressão dela endureceu. Você estava tentando provar que todo mundo de quem você se afastou ficaria onde você deixou. Rômulo ficou. Eu não. Ela não disse nada. Foi a última conversa que tivemos. 2 anos depois, a iniciativa de artes pediátricas que eu liderava recebeu um prêmio nacional de design. Depois da cerimônia, Érico e eu pulamos o jantar formal e pegamos comida para a viagem a caminho de casa. Passamos por uma livraria de usados e ele de repente parou. Me dá 10 minutos. Ele voltou carregando uma coleção de ilustrações esgotada que eu vinha procurando há anos.
Encarei. Quanto você pagou? Informação conjugal classificada. Ri tanto que quase derramei o café. Em casa, levei o livro para o estúdio. Por um momento, pensei no começo de tudo. Rômulo me notara porque eu lembrava Clarissa. Depois, ele genuinamente me amara. As duas coisas podiam ser verdade. Amor não apaga o dano. Amor não é imunidade a consequências. Ele escolheu o passado. Eu escolhi o futuro. Quando nos divorciamos, Rômulo me deu a casa, a maior parte do dinheiro conjunto e compensação adicional. Eu não rejeitei para provar que era orgulhosa. Também nunca confundi aquilo com amor. Aquele acordo não foi uma carta de amor. Foi o reconhecimento final de que eu não tinha passado 3 anos ao lado dele de graça. E o que Rômulo perdeu nunca foi simplesmente a mulher que parecia com Clarissa. Ele me perdeu. Eu nunca perguntei o que aconteceu com ele depois disso. Algumas pessoas imaginam que o pior final é falência, humilhação ou ficar sozinho. Eu não acho que seja. Às vezes o pior final é finalmente entender exatamente o que você perdeu, depois que a pessoa que você perdeu não se importa mais o suficiente para olhar para trás. Érico abriu a porta do estúdio. Você vem dormir daqui a pouco? Ele olhou para a pintura no meu cavalete. Uma mulher estava num amplo cruzamento. Atrás dela estavam as estradas que ela já tinha andado. À frente dela, ninguém esperava. Só a luz da manhã. Como se chama? Perguntou Érico. Pensei por um momento. Depois escrevi 2 palavras no canto inferior direito, não esperando. Guardei o pincel, apaguei a luz e fui para a vida que realmente era minha.